O resumo do capítulo 1 é as glórias pessoais de Cristo e o seu lugar no céu. Esse é o resumo do capítulo 1. As glórias pessoais de Cristo e o seu lugar no céu. Vamos lá, vamos abrir Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Como que Deus falou, gente? A Bíblia está dizendo aqui, ó, no versículo 1, que Deus falou. Não foi isso? Olha, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Olha só, vocês lembram como foi as maneiras que Deus falou antigamente? Que Deus falou na antiguidade? Deus falou através de sonhos, Deus falou através de visões, Deus falou através de ensinos, Deus falou através de avisos, Deus falou através do Urim, Deus falou através do Tumim, Deus falou através de sinais, e Deus falou através de maravilhas. Oséias capítulo 12, versículo 10. Fale aos profetas e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas procurei símbolos. Então a gente vai perceber aí que Deus, Ele falou de várias formas, de várias maneiras, para que o povo pudesse entender, para que o povo pudesse obedecer. Deus se revelou para eles de várias maneiras. Quando Ele está dizendo isso aqui, o autor dos Hebreus, Ele está dizendo justamente isso. Todas essas manifestações de Deus, tudo isso que Deus usou para poder falar com o povo, todas essas maneiras que Deus fez para poder falar com o povo. Olha aqui a continuação do versículo, preste atenção. Olha só, e falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Falou-me nesses últimos dias pelo Filho. Quando Jesus estava na terra. Foi a última tentativa de Deus para trazer o seu povo para si. Entendeu? A última tentativa de Deus para trazer o seu povo para si de volta. Para trazer o seu povo para Ele. Foi o que? Enviando Jesus à terra. Então a gente percebe que aqui a gente tira uma lição para a gente. Se Jesus foi a última tentativa de Deus para trazer o seu povo de volta para si, então tudo que Deus tinha que falar, tudo que Deus tinha que se revelar, já foi. Como que a gente vai descobrir isso? Agora só está vendo a palavra. Olha aquilo que está escrito sobre essa revelação. A revelação já foi dada aqui. Não tem mais nada que Deus vai revelar. Não tem mais nada Deus aí vai falar. Deus já falou. Deus já se revelou. A última tentativa dele foi enviando Jesus à terra. Acabou. Ainda aqui, ó, o que acontece? O escritor aos Hebreus, ele vai dizer agora que o Filho está acima de tudo e de todos, mostrando pelo menos 7 glórias de Cristo Jesus. Vocês vão observar, do versículo 2 ao versículo 4, nós vamos encontrar 7 glórias ali de Cristo Jesus. A primeira glória, olha aqui, ó, versículo 2: a quem constituiu herdeiro de tudo. Primeira glória, Jesus, o Filho, é o herdeiro de tudo. A gente sabe, irmãos, vocês também sabem disso, que o herdeiro só pode receber a herança depois que o testador ele morre. Abre aí Hebreus capítulo 9, versículo 17. Porque um testamento tem força onde houver morte. Opera ele algum valor enquanto o testador vive? Viu? Então assim, o herdeiro
só pode receber a herança depois que o testador morre. Aí a gente diz assim, mas como Cristo recebeu a herança? Porque Jesus é o testador e o herdeiro. Olha só, ele recebe a herança como herdeiro, mas morre como testador. Entendeu? Então ele morre como testador, mas recebe a herança como herdeiro. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. E nós? O que nós somos aí diante disso? Co-herdeiros com Cristo. Amém? Por que nós somos co-herdeiros com Cristo? Porque a graça nos alcançou. A graça é o favor imerecido. Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? A graça de Deus nos fez co-herdeiros com Cristo para a glória de Deus. Amém? A graça de Deus nos alcançou. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus alcançou a nossa vida. Amém? Agora nós vamos abrir em Romanos, capítulo de número 8, versículo 16 e 17. Aí outra pessoa abre em Gálatas, capítulo 4, versículo 7, tá bom? O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se etc, que com Ele padecemos, para que também por Ele sejamos glorificados. Isso nos encoraja a continuar, né, irmãos? Né? Até me arrepio todo, glória a Deus. Isso nos encoraja a perseverar, a prosseguir, a gente caminhar. Amém? Somos co-herdeiros em Cristo. Tudo que Jesus herdou, nós também herdamos para a glória de Deus. Amém? Todas as coisas. Deus não tem pobreza para nós, amém, irmãos? Que Deus tenha uma vida abundante para a glória de Deus. Quem pode abrir em Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim, já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então o autor aqui aos Hebreus, ele vai dizer a respeito disso, e ele vai dizer sobre as 7 glórias de Cristo. A primeira que a gente viu agora, ele foi constituído herdeiro de tudo. Tá bom? Abre lá Hebreus capítulo 1, versículo 2. Mas neste último tempo, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Amém. Amém. Glória a Deus. Qual é a segunda glória que vocês viram ali no versículo de número 2? A primeira a gente já viu, herdeiro de tudo. A segunda glória é justamente isso, o poder criador de Deus. Ele cria todas as coisas. Através dele, todos os mundos foram criados. Você sabia que existe, olha, o mundo dos homens, olha só, o mundo das estrelas, o mundo dos anjos e todo o universo. Tudo isso, obra das mãos de Deus. Tudo isso, Ele criou. Vou repetir de novo: o mundo dos homens, o mundo das estrelas, o mundo dos anjos e todo o universo. Tudo isso, obra das mãos de Deus. Ele criou todas as coisas. Então o autor está exaltando aqui o seu poder criador. Vamos ler aí uma referência bíblica, para não ficar apenas as nossas palavras.
pessoa vai abrir no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, e a outra vai abrir em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém, irmãos? Então, o autor aqui dos Hebreus está exaltando, está mostrando aqui as glórias do Filho, as glórias de Cristo. E aí ele vai falar sobre 7 glórias. Primeira glória, herdeiro de tudo. Segunda glória, poder criador de Deus. Poder criador de Jesus. Criou todas as coisas, os céus, a terra, visíveis e invisíveis, tronos, governos, tudo. Ele criou todas as coisas. Amém, irmãos? Aí a terceira glória que ele vai dizer aqui está no versículo 3, ó. O qual, sendo o resplendor da sua glória, aqui é a terceira, o resplendor da glória de Deus. Colossenses 1, versículo 15. Ele primeiro, o Filho é Filho é a revelação visível de Deus no universo. Ele suspirou em todas as coisas criadas. Amém, irmãos? Então, assim, a terceira glória que o autor vai apresentar aqui é o Filho, é o esplendor da sua glória. Bom? Amém, irmãos? Amém. Estão dando para entender?